Essa é a sua leitura de carreira, vida profissional para julho. E, gente, o que tá na mesa aqui tá bem bonito, assim. É um período de renascimento para você. Então, sempre que a gente tá renascendo, e a gente renasce várias vezes na vida, a gente precisa ter uma noção, eu falo noção mesmo porque a gente não aprende isso, que é de calma. Porque as coisas estão desorganizadas. O trabalho de parto, ele é caótico. É sujo, é sujo. Imprevisível. Né? Essa é uma palavra que a gente tem que ter em mente também quando a gente está começando algo, porque a gente já quer começar sabendo o que vai acontecer, sabendo qual vai ser o resultado. E isso é uma autossabotagem enorme, porque é como se a gente pusesse assim, o peso de já ter dado certo em cima da gente. Só que para ter dado certo, para a gente colher frutos, tem que plantar, cuidar, proteger de intempérie, a gente tem que superar várias estações, os efeitos de cada estação em diferentes estágios de vulnerabilidade. Então, uma semente resiste ao inverno de tal forma, uma plantinha pequena resiste de outra, uma planta que já tem folha resiste de outra, uma planta que já cresceu tem um tronco mais forte resiste de outra, até chegar na árvore. Né? E a gente tem que ter essa paciência de construir essa base em cada estágio, dentro e fora da gente. Né? Então, o percurso ele tem que ser aproveitado. Aproveite o caminho, né? Não onde você quer chegar. Porque se você coloca o peso da realização em cima de você quando você está começando, você não tem a estrutura ainda para ser uma árvore que está dando fruto. Então você vai quebrar, tá? E você está numa fase aqui de querer resultado já. Só que você está só começando. E assim, eu sei que eu não estou falando com alguém que é novato no que faz. E eu ressoo completamente com isso, é horrível. Mas perceba, perceba. Você tá pela primeira vez, talvez na sua vida, com energia para fazer o que você quer fazer, porque antes, digamos assim, eu tô olhando pra essa carta aqui, é o 10 de paus, que é o encerramento de ciclo, tá? Só que eu nunca tinha visto essa carta dessa forma. Ela tá carregando flores. Flores são coisas leves, não é? Elas são singelas, pequenas. Não que sejam, tá? Simbolicamente eu sei que não são, mas eu tô falando assim, que são coisas que fisicamente elas não têm esse peso aqui. Né? Se você carregasse essas flores nas costas, você não ia estar dessa forma. Só que a impressão que eu tô tendo aqui é que você tinha tão pouca energia para realmente doar ao seu trabalho que tudo era muito difícil. Você conseguia fazer, na verdade, pouco, mas com um grande esforço, porque a sua energia, na verdade, estava sendo consumida por outras coisas de diferentes áreas da sua vida que não eram necessariamente profissionais. Né? Então, talvez aqui, e é isso mesmo, estou falando com alguém que teve muitos desapontamentos, expectativas frustradas, mágoas, que vieram de diferentes áreas da vida, mas que estavam prejudicando a sua energia enquanto profissional. E assim, no tarô, na espiritualidade, o que se acredita e o que é fato é que o nosso profissional, a nossa vida profissional, na verdade, é um presente que a gente oferece para o mundo. Assim como todas as outras coisas que a gente faz. Só que para oferecer um presente, você não pode chegar exausto. Você tem que chegar como uma bailarina. Leve. Leve. Isso é lindo, porque a gente acha que leveza também não tem validade para o trabalho. Tem que se matar, tem que dar tudo de si, tem que vestir a camisa, tem que não sei o quê. E, na verdade, se a gente está bem, se a gente não tem coisas pesando na nossa psique, drenando a nossa energia, naturalmente a gente está leve para fazer alguma coisa. Se a gente não está com a cabeça cheia de preocupações, de angústia, a gente tem naturalmente uma maior fonte de energia dentro da gente, que vai ser primordial para que a gente de fato exerça o ato de presentear o mundo com aquilo que a gente tem para oferecer. E aqui tá pedindo uma
posição nossa de ser aprendiz na vida. E por que aprendiz? Porque o aprendiz, que é uma criança, né, o pajem de paus no tarô, como todos os pajens, ele representa também a criança interior e criança de maneira geral. Quando a gente é criança, a gente tem curiosidade pelas coisas. A gente se permite experimentar, se permite viver pela primeira vez, como se fosse a primeira vez, que é uma frase que a gente está cansado de ouvir, que é chata mesmo de ouvir, eu sei. Mas é a vida. A vida é morte e renascimento toda hora. Se a gente renasce, a gente é criança. Então tem uma coisa aqui de saber ter mais curiosidade e menos peso em cima de o que algo vai se tornar, quem eu vou me tornar profissionalmente, o que eu vou conseguir atingir. E nossa, do nada vieram tantas interferências aqui. É cachorro latindo, é caminhão passando, e eu tô em Morretes, literalmente no mato, assim. Mas isso é um representante de que, assim, gente, toda vez que a gente vai passar de fase, né, então, toda vez que a gente vai se tornar mais, se tornar melhor, alcançar mais, tem muita coisa que vai contra a gente. São padrões antigos, são vias neurais fossilizadas, estou falando aqui, no nosso cérebro, que sempre levam para o mesmo lugar. Então, assim, eu vou começar algo novo, mas com a atitude que eu tinha quando eu fazia algo diferente disso. Que é uma atitude pesada, difícil. Não, o novo é o novo, né? E isso é como se fosse quebrar uma inércia interna, né? É exatamente isso, é uma inércia interna. E isso é a primeira lei de Newton. A energia requerida para sair da inércia é algumas vezes maior do que aquela que a gente precisa para simplesmente continuar se movendo no que a gente já está fazendo. Né? Então aqui tem a quebra de um padrão, que é um padrão de frustração, é um padrão de se sentir menos, é um padrão de que as coisas são sempre muito difíceis. E, cara, sim, elas foram mais difíceis, tá? Você não tá errado ou errada de pensar que, nossa, eu fiz tanto já e não consegui resultado. Porque de fato, estou falando aqui com um coletivo que já tem uma consciência espiritual de que o que eu faço para o mundo, eu faço pelo coletivo. Né? Então eu quero ver o bem no mundo, o belo, o justo, o verdadeiro. E isso é lindo, tá? Isso realmente é bonito, até me deixa um pouco emocionado, tá? Deixa um pouquinho emocionado. E é frustrante você perceber que você estava dando muito de si, ou o que você conseguia de si para não conseguir muita coisa. Né? Só que agora você está se libertando desse peso. E é um peso muito emocional. Você é uma pessoa que talvez tenha sofrido, passado por coisas na vida que realmente prejudicaram a tua vida profissional. Né? Que não necessariamente aconteceram no profissional, mas que tem a ver com feridas de infância, de família, de adolescência. E você passou por coisas difíceis, então olha a sua força. Agora imagine essa força aplicada sem nada te segurando. Sem esse peso, sem essa poluição no campo. Né? Imagina para onde você pode ir usando essa força pela primeira vez na capacidade total que ela tem. Porque é para isso que você está indo. Está saindo de um ciclo onde esses microdramas da vida, intriga, traição, manipulação, tudo isso está saindo porque você está finalmente tendo confiança em você mesmo para não ter que passar por críticas vazias de outras pessoas e sofrer com elas. Porque antes você sofria, você se deixava afetar por pessoas que realmente queriam te diminuir, por situações que realmente queriam te diminuir. E agora você entendeu o seu valor, você está começando a ser leal com você mesmo, e é por isso que é uma nova fase. Né? Então você pode estar deixando um lugar, deixando uma profissão, iniciando uma empresa, iniciando algo novo. Tá? E como a gente está falando de carreira aqui, não vou colocar para outras áreas da vida, tá? Não estou falando de relacionamento, nem de filho, nem nada disso.
Tô falando de algo novo profissionalmente. Você está começando algo novo a nível profissional. Né? E ok, não tô falando também pra você deixar o seu emprego, tá? Mas é uma atitude também interna. Uma atitude de autoridade interna. E você pode escolher para onde você vai. Essa que é a questão. Não tem que te falar para sair ou ficar em lugar nenhum, porque você tem a capacidade de escolher por você mesmo agora, porque você tem autoconfiança. Tá? E o tarô vem aqui pedindo para você também paciência com o Cavaleiro de Ouros. Poder pessoal com a Rainha de Paus e paciência. Paciência para ter perseverança nesse novo caminho. Aprendiz, né? Você tá numa posição de aprendiz. Então, seja o que for que você tá fazendo, eu sei, de novo, repito, você não é novato nem novata, tá? Você não é uma pessoa que tá começando. Só que nisso aqui, você tá começando. Porque você vai ver como é, de fato, se entregar a longo prazo para alguma coisa que dá certo e que você sente que você tá cada vez melhor em. Bonito. Ai, que lindo. Ilha do Tesouro, no fundo do baralho, essa carta fala de abundância disponível. Então, finalmente, você está num caminho de abundância. Por valorizar você. Você não está atrasado. E você não está mais numa jornada de escassez, de abandono, de rejeição. Porque você está escolhendo paz. E construir algo com fundações fortes, ao lado de parcerias que são realmente leais a você. Porque você está aprendendo a ser leal com você mesmo e ao seu coração, aos seus desejos e à sua trajetória, a sua evolução e não a evolução de outras pessoas. E leveza, alegria, fica alegre por ter saído dessa fase. Ela te prejudicou? Ok, estamos todos aprendendo, é a sua jornada. Talvez você precisasse passar por isso mesmo para desenvolver justamente autonomia e fé em você. Então agora, alegria. Alegria porque você teve um livramento aqui de pessoas, situações, padrões que não estavam mais a seu serviço ou talvez nunca tenham estado. Que mais? Nossa, é uma energia assim contagiante, tá? É uma energia de vai, finalmente, tem uma torcida aqui no plano espiritual por você, sabe? De, nossa, que alívio de ver que essa pessoa percebeu. Que alívio. E tomara que ela sinta essa alegria de começar de novo. Começar de novo, sabendo que agora o caminho tá com muito menos pedra. Sempre vai ter pedra, tá? Porque a gente sempre tem lições. Mas agora essas pedras, elas representam desafios que são do próprio fazer. Né? Então, eu vou começar um negócio, vou precisar aprender sobre marketing. É um desafio que faz parte. Né? Não é mais um autobloqueio, um conflito interno gerado por vergonha, por medo, por retração, por... retração. Retração é a palavra, encolhimento. Tá? Não vai mais ser gerado pelo seu encolhimento face a pessoas e situações. Vai ser gerado pelo próprio fazer natural da construção de algo, que você está construindo fundações. Tá? Então, lembra, não posso já querer ter a estrutura de uma árvore. Eu vou construir a estrutura para isso. As raízes, elas vão ter que crescer, né? E é o rolê da semente. Primeiro tem raiz, para você poder ter um tronco, né? Porque senão o tronco sem raiz, o vento derruba. Então calma, tá? Calma e alegria. Calma, alegria e perseverança. Calma, alegria, constância, dedicação, disciplina. Aprenda com seus erros. Porque para construir uma estratégia de sucesso, a gente vai planear, né? Fazer planejamento, ver se dá certo ou não, aprender com os erros e realmente formular
cada vez mais, cada vez melhor, uma estratégia de maior crescimento. Até porque a estratégia muda conforme o crescimento, não é? Mensagem final, segunda chance. Lindo isso. O julgamento, ele tem vários significados, mas como taróloga eu interpreto aqui o que chega na mesa, certo? Esse é meu trabalho. E aqui tá falando de uma segunda chance pra você. Então, ai, que pena que não deu certo na primeira, tá? É ruim ouvir isso. Mas aproveita a segunda chance, ou a terceira, ou a quarta, ou a quinta. Aproveite a possibilidade, você está tendo a possibilidade, não é todas as pessoas que têm, de começar de novo, de começar mais forte, com mais sabedoria, com mais maturidade, né? E o julgamento é isso, a gente está apontando para essa transição, né? Tá numa transição do 10 de paus pro as de paus aqui na mesa. Então ainda tem um pé no passado, mas já tem um pé na versão futura, que é uma melhor versão de você. Então, se organiza, tenha calma, respire, tenha curiosidade, não abandone o teu ânimo, porque agora que você está entrando numa fase onde o caminho tem luz no fim, tá? Porque, no fim não, ao longo dele, eis a diferença. Porque você estava no caminho, que era um túnel que tinha uma luzinha no final, agora você chegou na luzinha. Agora é sol, né? É como se você estivesse saindo da caverna do Platão. Você estava num mundo de ilusão, sem luz, sem brilho. E agora você vai conhecer esse mundo que tem sol, que tem brilho, que tem cor. Né? Então se permita conhecer, se permita ver como é a melhor estratégia para habitar esse novo lugar. Não tenha pressa, porque aqui a gente está falando de um trabalho seasons work, que é um trabalho de curta temporada. Tá? Não é um trabalho temporário. É algo que é uma construção de vida, é construção de legado. Tá? Porque você chegou na luzinha no final do túnel. Ok? Mensagem final agora. Saia da sua zona de conforto. Esforço, tá? Toda vez que a gente vai para um patamar superior, energeticamente falando, que é o que você está fazendo, eu preciso de um esforço. Quebrar a inércia. E aqui tem uma coisa de se desafiar também. Porque talvez você tenha se encolhido por vergonha de falar, de se expressar, por tentar ouvir outras pessoas e não você mesmo, né? E sair da zona de conforto para você é ser leal a você. Olha que loucura. Faz todo sentido, mas é uma loucura, se a gente for parar pra pensar. É isso, gente. Essa é a sua leitura de carreira para julho. Eu espero que tenha ajudado. Comentem se ressoou com vocês. Comentem em que momento que vocês estão. Me deixem saber de onde vocês são. Eu sou de Curitiba, no momento estou em Morretes, mas eu sou de Curitiba. E sigam, né? Subscribe. Desculpa, eu vejo muita leitura em inglês e acabo ficando com isso na cabeça. Se inscrevam no canal, comentem, acionem o sininho. Vai ter uma leitura por semana com diferentes temas. Vou testar esse formato primeiro e é isso, testar, tá? Testar diferentes coisas, testar pra ver se dá certo. Isso é pra você também. Vamos construir esse canal juntos.